A gente começa falando sobre um terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter, que atingiu Mianmar e a Tailândia nessa sexta-feira. Cerca de 150 pessoas morreram, mais de 700 ficaram feridas. No entanto, gente, o número pode aumentar, o número pode ser ainda maior, porque ainda há pessoas, nos escombros. Os trabalhos de resgate continuam. É à noite, nesse momento está de noite lá em Mianmar, os trabalhos não param. As imagens são impressionantes, tomam conta do noticiário de hoje. O nível de destruição é tão preocupante que fez com que a junta militar, que governa o país, pedisse ajuda internacional e decretasse estado de emergência em 6 regiões. O terremoto abalou fortemente o norte da Tailândia e também a capital de Bangkok, aproximadamente 1.000 quilômetros do epicentro ali do terremoto. Um prédio com mais de 30 andares que estava em construção desabou com dezenas de trabalhadores. Pois é, e a gente conversou com um brasileiro que está na Tailândia, se chama Matheus Marques. Ele está no país asiático há cerca de 8 dias e ele vai contar para a gente agora como tudo aconteceu. Vamos acompanhar com atenção. Eu estou aqui na Tailândia e hoje de manhã, quando eu estava trabalhando, as coisas começaram a se mexer e aí as pessoas começaram a se olhar e aí que eu vi que os móveis estavam mexendo também. E aí nós evacuamos o hostel que eu estava, todo mundo foi para a rua. Aí a sensação de um terremoto tão grande desse, de estar, é que a mesma sensação de quando você está muito bêbado, as coisas estão tudo girando e mexendo, mas isso durou apenas 2-3 minutos. O Matheus vai explicar agora para a gente, depois do terremoto, o que as autoridades estavam explicando, de que forma que as autoridades orientavam a população. Vamos acompanhar. As autoridades pediram para todo mundo ficar em casa. Um amigo meu tentou ir na rua ver o que estava acontecendo e um policial pediu para ele voltar pro hostel. O transporte público parou também, mas agora, algumas horas depois do incidente, as coisas já estão voltando ao normal e o transporte público está voltando também e as pessoas já estão na rua também. São imagens impressionantes, pessoal, que a gente está vendo desde o início do dia de hoje, Esse terremoto atingiu Mianmar logo na madrugada de hoje, aqui no Brasil, horário de Brasília, mas era de tarde por lá, ela por volta de 1h da tarde aproximadamente. Agora há pouco, algumas horas atrás, estava acompanhando também em tempo real como que está o resgate lá em Mianmar, em Bangkok especificamente, na Tailândia. Mais especificamente em Bangkok, na Tailândia, os trabalhos permaneciam a todo vapor para tentar localizar pessoas e tudo mais, e imagino que isso vai demorar mais alguns dias, Letícia? Exatamente. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com um professor de Geologia da UNA, Diogo Amorim. Professor, muito boa noite. Boa noite, Adriana, boa noite, Larissa, boa noite a todos. Bem, professor, queria começar fazendo uma pergunta para o senhor. Obrigada pela participação aqui conosco. Queria que o senhor localizasse para a gente onde é Mianmar, onde é a Tailândia, por que essa região é muito suscetível a esses tremores. Parece que são frequentes por lá e isso torna algo muito preocupante, porque traz muitos estragos, compromete também o terreno. Onde está localizado? Em que região? É uma região realmente propensa e por quê? Então, Adriana, Mianmar é um pequeno país localizado no sudeste asiático, Então ele está ali fazendo divisa, bem nas proximidades entre a Índia, China, Bangladesh, Laos. Então ele está bem próximo dessa região, um pequeno país que ele tem uma população de 54, em torno ali de 54 milhões de habitantes e talvez seja um dos países mais pobres dessa parte da Ásia, do Sudeste Asiático. Por isso até sofre tanto com esses terremotos. Ele está localizado no que a gente chama de círculo de fogo, o círculo de fogo do Pacífico. É uma área que sofre com constantes abalos sísmicos. É uma área onde você tem um encontro entre as placas tectônicas, você tem uma junção entre essas placas tectônicas, e aí você tem uma série de placas que a gente chama de placas convergentes.
uma placa que está em choque com a outra. Por ele estar nessa parte desse ciclo de fogo, e o ciclo de fogo ele é uma região do Pacífico que ele vai desde a América do Sul, então desde o extremo sul ali do Chile, passa pela América do Sul, vai até a América Central, um pedaço da América do Norte, se estende pela Ásia e desce até a Oceania. Então toda essa parte do globo, ela possui uma área de instabilidade tectônica. Por possuir uma parte de instabilidade tectônica, a gente tem constantes abalos sísmicos, assim como vulcões, assim como terremotos, tsunamis. Então é bem frequente a gente ter esse tipo de situação nesses países. O Sudeste Asiático ainda sofre mais ainda com essas regiões, porque ali você ainda tem um encontro a mais dessas placas tectônicas. E aí o encontro, o choque entre as placas gera consecutivamente esse processo de terremoto, né? Professor, tem como a gente prever a ocorrência desses terremotos com precisão? Quais que são os desafios nesse sentido? Porque o Mianmar é um país ali que tem uma infraestrutura bastante precária, né? Um país que vive ali uma guerra civil há pelo menos 4 anos também. Com certeza. E aí ele até dificulta nesse processo de avisar a população com antecedência. A gente tem uma dificuldade, sim, de conexão desses sismógrafos, por mais que esses sismógrafos eles apontam para a gente, não como uma previsão, a gente não consegue ter uma previsão de dias, por exemplo, né, como ocorre talvez na meteorologia, de 2 dias, né, vai acontecer um temporal daqui 2 dias, mas talvez de algumas horas. Porque como que funciona a detecção de um terremoto, né? É através do sismógrafo, né? Então o sismógrafo ele capta ali uma tensão de ondas sísmicas e aí ele vai acumulando, né? Se a gente imaginar que pelas agências foram avisados, os primeiros alarmes foram detectados, avisando que estava num epicentro de aproximadamente 12 quilômetros, isso é um espaço muito curto para a gente conseguir fazer ali um aviso geral para toda a população. Então, muitas vezes, em países que têm uma infraestrutura mais deficitária, que tem um governo não tão robusto como de países talvez desenvolvidos, a gente vai ter ali uma dificuldade nesse aviso, nessa divulgação desses dados, no aviso sonoro muitas vezes, então tem essa dificuldade. Então a geologia explica isso, que esse processo, ele é um processo talvez um pouco lento quando a gente trata de infraestruturas deficitárias. Pergunta para o senhor no sentido disso que o senhor está falando agora, a respeito do governo, da estrutura. A minha dúvida é a seguinte, né? Se a região, ela de alguma forma está ou estava se preparando ou preparada, se já tinha estruturas reforçadas, por exemplo, ou locais para onde a população pudesse seguir, né, para fugir ali de locais mais tensos, digamos assim. A gente pode dizer isso, que havia minimamente uma preparação, algo que possa auxiliar, inclusive, nas operações que ainda acontecem e vão acontecer? Sim. Existe sim um roteiro de fuga, um ensaio para que você se escape desses terremotos. Por exemplo, né, você tem algumas diretrizes, né? O terremoto veio, você tem o alarme, você tem a divulgação. Lógico que, por se tratar de um país que está sofrendo com uma guerra civil, que está sofrendo com um problema forte como esse, talvez a gente tenha um problema na divulgação desses dados, né? Você tem sim algumas rotinas de saída, por exemplo, você ajoelhar debaixo de uma mesa, tampar o rosto. Essas são maneiras para você minimizar ali talvez os efeitos. Mas se a gente imaginar que muitas das pessoas que sofreram acontece por conta
da ruptura das fundações de um prédio, dos prédios que estão em construção. Isso não tem como escapar, infelizmente. Se não tem uma divulgação por completo, né, então, ou seja, a divulgação ela tem que vir com antecedência, ela tem que vir por completo e ela tem que chegar a todos. Né? Se ela chega a uma parte da população, se ela chega a uma parte da sociedade, a gente não consegue ter uma robustez no processo de divulgação. Né? Se a gente imaginar que algumas agências colocaram ali um alerta de que Mianmar está com um solo, que a gente chama de liquefação, né, em torno de 1.000 quilômetros quadrados. O que é a liquefação? É o solo quando passa do estágio de tensão dele, ele fica um solo muito mole. Então, as estruturas, as fundações, elas tendem a ceder. Se a gente imaginar que está nesse processo, né, foi emitido esse alerta para uma área muito grande, de 1.000 quilômetros quadrados, isso vai gerando uma expectativa ali de ter essas ocorrências e aí aumenta o número dessas vítimas. Eu fiquei muito impressionada quando eu vi essa informação e o senhor trouxe agora, porque a minha pergunta ia muito nessa direção, da questão da liquefação do solo. Porque é algo impressionante, professor, imaginar que o solo ele pode se comportar, né, como uma massa, né, algo mais líquida, bem frágil. Não seria o momento, por exemplo, de desocupar essas áreas, e a gente sabe do grande problema que é, né, uma região completamente desestruturada em termos enfim, de ajuda, em termos de infraestrutura mesmo de toda a cidade, enfim, é uma cidade que tem sofrido, né, com a repressão. Agora, não seria o fato de alguma forma desocupar essas áreas, porque é uma área muito extensa, né? 1.000 quilômetros. Com certeza, Adriana. É uma área muito extensa, a desocupação tem que ser imediata, então não pode esperar acontecer mais alguma coisa para desocupar. A população tem que ser levada para os abrigos. Se a gente imaginar, igual você disse, né, o solo ele é um composto que a gente chama de composto trifásico. Né? Então ele é um composto entre os grãos, o solo, né, que é os grãos do solo, o ar e a água. Quando tem um processo de reacomodação, que no caso do terremoto, ele desestrutura tudo, e às vezes o lençol freático ele invade esses poros, às vezes a água que está na superfície invade esse poro, e quando desarranja essas moléculas, essas partículas de solo, que demoraram ali centenas de anos para se acumular, para se acamar ali, chegar num nível perfeito, desestrutura tudo, desarranja tudo, então o solo começa a liquefazer, começa a um solo mole, ele perde o poder que a gente chama de poder de coesão. Quando perde esse poder, ele danifica as fundações. Então a desocupação ela tem que ser assim, imediata, né, porque há um risco iminente de ter um afundamento dessas fundações e o processo vira piorar daqui para frente. Porque eu fico pensando naquele arranha-céu, né, um prédio de mais de 30 andares que caiu, desmoronou. Igual brinquedo, né? Igual um castelo de areia que desmorona. Imagina um prédio dessa estrutura, né? Com esse tamanho, com essa robustez, num solo frágil. Não dá para a gente imaginar. Não dá. É um problema crítico que as autoridades têm que pensar primeiro nas vidas, né? Então, é o que a gente sempre fala quando a gente trabalha com essa área de risco, é que primeiro são as vidas, né? Então, salvar primeiro as vidas é o necessário, é o ideal. Professor, a gente viu aí uma magnitude bem alta, né? Corre-se o risco nos próximos dias de ter algum outro tremor, ainda que mais fraco, mas que acabe causando também uma destruição bem significativa, porque ali as estruturas dos prédios, das casas, enfim, já estão comprometidas? Com certeza. Corre esse risco, sim, de ter outros choques, porque quando a placa tectônica está num movimento convergente, né, ou seja, está juntando com uma outra placa, a ideia é que esse movimento ele não é sozinho. Então ele pode ser mínimo, então ele pode ter ali um abalo mínimo, como pode ter algo maior. Se a gente imaginar que a magnitude dele foi de 7,7, na escala Richter, uma escala Richter é uma escala que a gente chama de escala infinita. Ela não tem uma
uma ideia de que seja o menor nível, ou seja, ela só vai até 10, né? Algumas pessoas vão falar que ela só vai até 10 porque 9,7 foi o maior registro na escala Richter, que foi no Chile, né, na década de 60. A gente imagina que esse processo, ele tem a pontuação dele, por exemplo, se foi 7,7, se chegar a 6,7, a 8,7, ou seja, um ponto a mais, ele significa que ele aumentou 10 vezes a intensidade. Então, a cada ponto que ele aumenta 10 vezes a intensidade do último abalo. Então, se a gente imaginar, é um abalo que vai sofrendo ali uma consequência devastadora. A cada ponto que aumenta, isso aumenta 10 vezes o valor dela. Professor, obrigada pela participação. A gente acompanhou aí imagens realmente impressionantes e sempre muito bem-vindo para poder voltar aqui com a gente. Obrigada por esclarecer todas as dúvidas. Eu que agradeço, tenham uma boa noite. Obrigado a todos. Obrigada ao professor de Geologia da UNA, Diogo Amorim, professor que adiou um pouquinho, né, a aula que estava prevista para agora às 7 da noite, mas com certeza os alunos também acompanhando, né, toda essa repercussão junto com o professor. Não deixa de ser uma aula, né, de geologia, então o professor fazendo questão de participar conosco e trazer também a informação para os nossos espectadores. Gente, é algo muito impressionante mesmo, né, as informações que o professor nos traz, a preocupação, né, com a fragilidade de uma região que está muito sensibilizada politicamente, e além disso a gente percebe também que não é só politicamente, né? Que a questão da infraestrutura também é algo preocupante, os hospitais estão lotados, a junta militar que governa, né, Mianmar tem pedido ajuda internacional, inclusive a União Europeia, França, Índia, Estados Unidos. Agora há pouco o presidente Donald Trump também fez um post, né, falando que vai ajudar, que está disponível também para oferecer essa ajuda. Organização Mundial de Saúde também com sistema de gestão de emergências mobilizado, né, em Dubai. E eu queria só trazer um pouco dessa história para os nossos espectadores que estão acompanhando a gente no YouTube. O professor Diogo, ele trouxe, né, essa localização geopolítica de Mianmar, mas Mianmar, para quem não sabe, é a antiga Birmânia, né? Só que esse nome foi trocado, porque Birmânia é o nome de uma etnia, e por isso foi colocado o nome de Mianmar. Então é governada hoje por uma junta militar, e essa junta possui o controle de tudo. Possui controle da mídia, possui controle da internet. Então é por isso que a gente fala que os números podem ser outros, porque a gente só tem acesso aos números que são divulgados por essa junta, por esse governo. Então pode ser que os números sejam maiores, pode ser que a situação seja diferente, porque as informações elas são controladas. O acesso à internet também, ele é controlado. Então, por isso também a precariedade, né, da população que vive lá em Mianmar. E só para contar um pouquinho da história, né, o exército, ele derrubou o governo eleito, prendeu líderes políticos e fez essa suspensão, né, de voos e também acesso à internet. Mianmar ficou 50 anos sob um regime militar muito, muito duro, muito difícil. Depois, né, em 2011, houve eleições e aí Mianmar passou a ter um regime democrático. E aí, em novembro, tiveram as eleições, né, naquela região. Só que houve um golpe, porque a Liga Nacional Democrática ganhou, os militares não aceitaram, alegaram que houve irregularidades nessa votação e simplesmente tomaram o poder. Falaram, agora a gente é que governa isso aqui. E aí fizeram... Agora o país sofre também, né? Agora o país sofre. Com toda essa questão ali da destruição, né? Um regime autoritário. Um regime autoritário, uma questão ali de uma infraestrutura bastante precária, o sistema de saúde e todos os países do mundo já oferecendo ajuda e eles realmente tendo que aceitar essa ajuda. Um outro ponto aqui é porque esse terremoto foi sentido em várias outras localidades, inclusive ali próxima, a região do Japão, onde o presidente Lula e a sua comitiva estavam.
estava em alguns locais ali próximos também sentiram. A comitiva do presidente Lula falou que não sentiram efeitos mais graves, mas que foi sentido também ali na região. Isso chegou aí em Brasília, né, Lari? Com certeza, com a preocupação, né, da comitiva toda do presidente. O presidente que esteve no Japão estava no Vietnã, né? E aí também Vietnã sentindo esses efeitos do terremoto. Exatamente, comitiva presidencial nessa viagem, se eu não me engano, inclusive amanhã já fazem essa viagem de retorno, né? Presidente Lula, ministros de Estado e também os presidentes da Câmara, deputado Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre. Mas a informação que a nossa repórter Luciane Landim apurou é que eles não sentiram ali esse tremor, e o que, de certa forma, né, é bom para não causar nenhum tipo de pânico, enfim, e para conseguirem encerrar ali as agendas previstas, mas uma coincidência ali de região e tendo esse terremoto com consequências, e realmente as imagens são extremamente impressionantes, né, meninas?